Caríssimos irmãos, uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, refletindo em cima dos ensinamentos de Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, reunidos, em nome de Jesus, em nome dos seus ensinamentos e com saúde, né? Enquanto tantos irmãos nossos estão impossibilitados de participar devido a problemas de saúde, problemas emocionais, físicos, mentais e espirituais. Vamos agradecer a Jesus por tantos ensinamentos importantes que nos deixou e que nos consola nesses dias que estamos sofrendo tanto por causa desta pandemia. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, que nos intui, nos ajuda, nos protege, aos espíritos que vêm nos intuir e aqueles também que vêm para aprender conosco, porque estão querendo evoluir, como nós também. Meus irmãos, hoje nós vamos falar, o tema é conhecimento, né? E conhecimento com amor, né? O conhecimento é muito importante, mas o conhecimento ele deve vir acompanhado de um sentimento do amor, que é isso que Jesus nos trouxe, né? Nos ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo. Em primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiramente tem que amar a Deus, nosso Pai, mais que tudo, e amar a mim mesma, porque assim eu vou também amar meu irmão. Se eu não me amar a mim mesma, eu não vou conseguir saber o que é amar ao meu irmão, né? E nas 3 revelações que nós tivemos, que a primeira foi Moisés, né, através dos 10 mandamentos, tivemos depois Jesus, que veio nos ensinar, né, a lei do amor, aproveitando os mandamentos de Moisés, né? E depois nós tivemos a promessa por Jesus que viria o Consolador prometido. E ele veio, né, através da codificação de Allan Kardec. Então o Espírito da Verdade esteve para trazer-nos as lições de Jesus novamente, mas muito mais esclarecedoras, muito mais fácil de entender, né? E hoje nós as estudamos e amplia os nossos horizontes e faz-nos tomar consciência, né, de muitas coisas que vem nos explicar. As perguntas que a gente fala, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e também porque estamos aqui na Terra. Isso é muito importante. Por que nós estamos aqui na Terra, né? Então o Espírito da Verdade falou que o primeiro ensinamento é amai-vos e depois instruí-vos. A instrução vai nos levar ao entendimento de questões transcendentais, que nós ficamos muito tempo sem a resposta e que nos vinha perturbar, né, nosso pensamento. Mas por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Será que eu vim aqui somente para trabalhar, comer, fazer minha higiene pessoal? Não, nós temos um propósito muito maior que esse, né? E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então, nós sabemos que a primeira coisa que nós temos que fazer é amar. Amar é o primeiro mandamento. Por quê? Porque através do amor nós modificamos tudo. Nós conseguimos melhorar tudo. Eu vou ler um texto para vocês que fala sobre o amor, que é muito importante. E ele exemplifica exatamente o que é, por que nós temos que ter amor em tudo. Então, aqui nós temos assim: inteligência sem amor te faz perverso. Justiça sem amor te faz implacável. Diplomacia sem amor te faz hipócrita. Êxito sem amor te faz arrogante. Riqueza sem amor te faz avarento.
Docilidade sem amor te faz servil. Pobreza sem amor te faz orgulhoso. Beleza sem amor te faz ridículo. Autoridade sem amor te faz tirano. Trabalho sem amor te faz escravo. Simplicidade sem amor te deprime. A vida sem amor não tem nenhum sentido. Então aqui, neste pequeno texto, nesse pequeno poema, nós conseguimos ver que o amor é o carro-chefe de tudo. Onde existe amor, existe o bem. Onde existe amor, existe a vivência dos ensinamentos do Mestre, pois foi ele o primeiro a nos mostrar o que é realmente o amor incondicional. O amor independente de que eu não vou ter uma troca. Eu estou amando por amar e não estou pedindo nada em troca. É o mais importante, não é um comércio. O amor, ele é dado, né? E só de a gente proporcionar esse amor para o nosso irmão, nós já estamos felizes por isso. Nós já somos felizes por isso, né? E o amor leva-nos a respeitar as leis naturais, as leis divinas, as leis de Deus que estão em nossa consciência. Porque nós sabemos que nós temos na nossa consciência todas as leis. Quando a gente não segue essas leis, a gente está agredindo a nós mesmos. Então é quando dá aquele peso na consciência, que a pessoa fala, pô, eu vou deitar, eu deito minha cabeça no travesseiro e não consigo dormir. Por quê? Porque eu não consegui fazer a bondade, eu não consegui seguir as leis divinas. E é lógico, essas leis divinas, que são as leis naturais, elas vão ter as suas consequências, né? A lei da causa e efeito. Então a gente sabe que o que eu planto eu vou colher. E não adianta porque a gente pode até enganar o nosso próximo, o nosso irmão, mas a gente não engana as leis divinas. Elas vêm para reagir de acordo com aquilo que nós estamos proporcionando ao nosso próximo, né? A nossa vida, porque às vezes vem contra nós mesmos, né? Sobre o amor, nós tivemos uma pesquisa do americano Greg Braden, que ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele separou o DNA da placenta de algumas mulheres e pôs em 2 locais diferentes. Num desses locais, ele colocou um grupo meditando sobre amor. Só pensamentos bons, só coisas boas. E no outro grupo ele colocou pessoas meditando ódio, raiva, situações que ficaram nervosos. E qual foi a surpresa dele quando o DNA que estava no grupo, que estava só emitindo amor, se expandiu, ficou viçoso, né? E o outro, ele foi diminuindo, foi encolhendo, né? Perdeu o viço. Então, aí se conclui, né? Que o amor, ele faz milagres. A gente sabe muito bem que o amor é capaz de fazer com que o ser humano veja o outro como seu irmão realmente, como filho de Deus, como todos nós somos. Nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que tratar o outro com essa consideração, né? A gente sabe que Jesus foi o maior exemplo para nós, né? Deus mandou Jesus porque um espírito evoluído, né? Um espírito que estava preparado para nos ensinar tudo o que nós precisávamos saber. E a gente sabe que conhecimento intelectual é importante. O conhecimento é importante, porém esse conhecimento intelectual tem que vir acompanhado do conhecimento moral, por causa de ser um breque, ali um freio, para as coisas que as pessoas com muita inteligência às vezes querem praticar, né? Então a gente tem aquelas pesquisas que nem houve na Segunda Guerra Mundial, que as pessoas queriam conhecimento, faziam experiências em cima de seres humanos, quer dizer, se preocupava com a ciência, conhecimento,
mas sem respeito às pessoas, né? Sem amor. Saber que está causando sofrimento para fazer uma experiência e achar que aquilo está certo, né? Está correto. Então, isso aí é o conhecimento sem amor, conhecimento intelectual. O conhecimento, diz no livro do André Luiz aqui, busque o conhecimento, mas não faça do instrumento de prejuízo ao próximo. Conhecer é passo importante na história evolutiva do espírito. Contudo, conhecimento sem princípios morais é progresso intelectual, mas certamente crescimento para baixo, né? Porque na moralidade vai decaindo. Então, o conhecimento tem que vir com a moral juntamente. E a moral nós sabemos que está toda contida no ensinamento de Jesus. Se nós seguirmos o Evangelho, nós estamos dentro daquilo que é o correto para nós trabalharmos com o nosso conhecimento. E devemos estudar tudo que for possível, né? Nós temos que nos aperfeiçoar. Nós devemos que aproveitar todo o tempo que nós temos disponível para nós nos melhorarmos. Leituras importantes, edificantes, livros que nos levem ao caminho correto, né? Palestras, filmes, tudo que for para levar para o bem. Isso é muito importante, né? E aqui também diz no André Luiz, o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, lecionando e restabelecendo a verdade divina, a fim de que nos dias de hoje o conhecimento não seja frio por falta de amor, e o amor não seja cego por falta de conhecimento. Então, também a gente tem que ter o conhecimento e temos que ter a fé, mas aquela fé, como diz no Espiritismo, raciocinada, né? É uma fé que você tem embasamento. Não é uma fé que é um dogma que você repete, você nem pensa a respeito daquilo, se tem sua lógica ou não, e você leva aquilo para frente como se fosse um papagaio, né? Repete, e às vezes aquilo que você está repetindo não tem lógica alguma. Então, o Espiritismo mostra para gente a lógica, é logicar, né? Como se fala. É a fé raciocinada. E essa fé raciocinada está sempre nos provando que tudo deve estar embasado no amor. O amor é a base de tudo. É o alicerce para a evolução. Se nós tivermos amor, este mundo vai se modificar, que as pessoas vão valorizar realmente as coisas que têm que ser valorizadas, vão respeitar mais o semelhante. Então, meus irmãos, o Espírito da Verdade, no século XIX, em 1860, já nos instruiu que amai-vos e instruí-vos. Instrução, ler muito, refletir muito, meditar. Fala também para orar muito, orar, pedir ajuda. Quando a gente não está bem, não está equilibrado, nós oramos, pedimos ao nosso Pai, pedimos ao nosso anjo da guarda, nós pedimos que nos equilibre, para que nós possamos vencer todas as más tendências que nós temos. Aquela má tendência de que o irmão nos ofendeu e a gente vai para ofendê-lo. A gente vai revidar, né? Então, nós temos que nos controlar, ter um autocontrole. Silenciar muitas vezes. Às vezes a vontade de responder para aquela pessoa, né? Todos nós temos. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, não somos perfeitos. Somos espíritos imperfeitos ainda. Então, muitas vezes, aquele irmão chega ofendendo, ele está passando por uma situação muito difícil. A gente vê na pandemia quantas pessoas descontroladas, revoltadas, e aí elas vêm, você fala alguma coisa, às vezes inocentemente, nem por maldade, a pessoa já vem agredindo com palavras, né? Quando não fisicamente. Então,
o melhor é o silêncio, é silenciar, né? Deixar aquele irmão acalmar o coração. A gente não sabe o que ele está passando. Muitas pessoas estão com problemas graves financeiros, às vezes com aquela preocupação que não tem o que levar para casa, para os familiares, né? Então, a gente tem que compreender esse lado. A gente tem que ter empatia com nossos irmãos. Nós nos colocarmos no lugar deles, né? E ver que às vezes a história dele é tão triste, né? A gente está numa situação tão privilegiada que às vezes não consegue enxergar aquele que está passando por uma situação muito dramática. Às vezes mortes na família devido ao Covid, às vezes também devido até a outras doenças, mas assim, está numa situação que ele mesmo não tem um autocontrole. Então, já que a gente está enxergando tudo isso e a gente tem um amor no coração, nós temos que compreender e dar um apoio para esse irmão. O apoio muitas vezes é o silêncio, é deixar ele falar tudo o que ele está com vontade e deixar depois ele se acalmar para depois fazer uma conversa, dar um apoio, né? Ler um trecho do Evangelho. O Evangelho nos consola tanto, né? Eu, por experiência própria, eu vejo muitas vezes que quando está uma situação muitas vezes difícil que a gente está passando, mas aí você vai, abre o Evangelho, vem aquela mensagem exatamente daquilo que você precisava ler, né? E a partir dali, você vê que a espiritualidade está sempre conosco, sempre nos intuindo, sempre nos aconselhando, quando às vezes também não é aquela voz que ainda vem e fala para você, né? Dá uma intuição e a partir dali você muda seu foco, você começa a se equilibrar e aí parece que tudo melhora. Aquela paisagem cinzenta, né, que a gente enxerga quando está com os problemas, ela se transforma, ela fica novamente com o sol, ela fica novamente com o céu azul, ela muda completamente, ela fica mais leve, né? É igual aquela charge que a gente vê muitas vezes por aí, que tem duas pessoas no hospital e as duas estão num leito, né? Cada uma de um lado e cada uma tem uma janela. Aquela que está revoltada por causa da doença e fica ofendendo a Deus, por que comigo, né? E aí a paisagem que ela enxerga na janela é um dia cinzento, um dia escuro, muito horrível. E a outra está ali falando assim, bom, eu estou aqui, mas eu tenho que ver o que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho que modificar, porque essa doença veio para mim, né? E Deus não tem culpa, é a lei da causa e efeito. Eu mesmo procurei isso, né? Então eu tenho que aprender para não repetir novamente o mesmo erro. E essa pessoa vê naquela janela aquela paisagem maravilhosa, o céu azul, as flores num jardim, os pássaros cantando. Então é como enxerga, né? Como a pessoa enxerga. Você vê a pessoa otimista ou pessimista. Põe metade de um copo d'água e você pergunta, o que tem aqui? A pessoa fala assim, metade de um copo vazio, a pessimista. A otimista fala assim, metade de um copo cheio. Então, é o olhar que você dá para as coisas. E esse olhar tem que ser com amorosidade. E assim, com essa amorosidade, nós ampliamos nosso conhecimento e, através desse conhecimento, nós vamos saber exatamente como dar o amor, como amar e o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito de vida, né? Quando nós encontramos nosso propósito de vida, a nossa vida fica muito mais edificante, a gente fica muito mais feliz, porque a gente encontrou aquilo que nós viemos buscar. Então, meus irmãos, vamos repensar em todos esses ensinamentos que o Espírito da Verdade nos deixou, né, através de Allan Kardec, pela codificação, e que possamos ler muitas vezes mesmo. Cada vez que nós lemos, nós encontramos algo diferente nos livros do André Luiz, nos livros
Allan Kardec. Essas obras, elas são escritas, mas é para nós relermos sempre, porque em cada vez que a gente lê, nós estamos numa fase de desenvolvimento, e aí, uma fase da nossa evolução. Aí nós vamos enxergar muitas coisas que nós não enxergamos numa primeira leitura. Então, nós temos que ler muitas vezes, muitas vezes. Chico Xavier, até desencarnar, continuou lendo as obras, né? O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de André Luiz, elas são livros para toda a vida. São livros de cabeceira. São livros que nós temos que estar sempre lendo e relendo. E cada vez que a gente lê, a gente fala assim, parece que foi a primeira vez. Parece que aquilo ali não tinha percebido na leitura. É porque você está numa outra etapa, né? A pessoa entra no rio, fica ali, aí, se ela for entrar a segunda vez, o rio já não é mais aquele, né? As águas já modificaram e a gente também não é mais aquela pessoa. Então, vamos estudar, vamos nos instruir e vamos agradecer a Deus, porque nós somos privilegiados de poder ter reencarnado para evoluir. Apesar de todos os problemas, nós estamos aqui para melhorar a nós e a nosso mundo. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus por esse encontro maravilhoso, que nós possamos refletir sobre tudo que nós aprendemos dentro da doutrina e esses ensinamentos maravilhosos que o nosso mestre irmão Jesus deixou. Que nós possamos nos encontrar mais vezes para poder conversarmos sobre todos os assuntos que nos são caros, que nos são importantes. Fiquem com Deus, graças a Deus e graças a Jesus.